Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas vim eu aqui gravar a segunda parte da minha história de vida. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês e espero de coração que esse testemunho de superação, que a minha história de superação possa ajudar vocês a superarem o problema de vocês também. E quero desde já dedicar, e glorificar e honrar a Deus por ter me ajudado, por ter feito que eu chegasse até aqui, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like de que gostou. Isso é muito importante para que o vídeo vá para mais pessoas, principalmente para que eu que estou começando agora, tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, no vídeo passado eu falei com vocês, sobre a questão parei no falecimento da minha mãe, que eu saí para trabalhar e quando eu voltei a minha mãe estava morta na cozinha da sala, e foi um infarto fulminante. E aos meus 22 anos eu tive que reescrever a minha história. Por quê? Porque eu era uma pessoa 100% dependente da minha mãe emocionalmente, tá? A minha mãe que sempre cuidou de mim, a minha mãe que me educou, a minha mãe que cuidava da casa, a minha mãe era a minha melhor amiga, a minha mãe cuidava de mim. E quando eu digo cuidar de mim, eu tô falando coisas muito além de lavar roupa ou fazer comida. Tô falando de cuidar de mim, de eu poder orar com ela, chorar com ela, contar meus segredos para ela. E do nada, o meu mundo desabou. E aí, conforme eu falei com vocês, eu entrei numa depressão super profunda, tentei o suicídio, Foi até na praia do Leblon, que eu falei no vídeo passado, mas não falei qual era a praia do Leblon, no Rio de Janeiro. E logo depois, 2012 até 2015, tá? De 2012 até 2015, eu vivi bem com meu pai, morando, com meu tio. Terminei minha faculdade em dezembro de 2014. Quando chegou em 2015, peguei minha OAB, comecei a trabalhar como advogada. E eu não quero frisar aqui a minha profissão, eu quero frisar aqui o meu testemunho, a minha superação. Eu não virei uma advogada rica, nunca fui e não sou, Se Deus quiser, estou preparada, Senhor, mas estou pronta, mas não sou, tá? Como a maioria dos advogados que não são. Advogado, gente, é muito assim, status, é muito papel, mas quando você vai ver a fundo, não, a gente trabalha para sobreviver, tá? E o meu pai, ele se tornou meu melhor amigo até 2015. Meu pai, eu passava todos os finais de semana com ele. Eu viajava com ele e a gente trocava confidências, tudo que eu ia fazer eu pedi conselho dele. Ele virou muito meu conselheiro e do nada meu pai teve um AVC e sem sequela. Nossa, graças a Deus. Depois ele teve outro AVC. E aí ele foi tendo um AVC atrás do outro
não me lembro com exatidão se foram 3, se foram 4, mas porque ali nesse momento eu já comecei a ficar desnorteada. O último AVC, o penúltimo que meu pai teve, eu estava em Salvador, na Bahia, passeando, viajando com uma amiga, e a esposa do meu pai me ligou dizendo que para eu voltar no primeiro voo pro Rio, porque o meu pai tinha sofrido um outro AVC e dessa vez ele estava muito ruim. Eu saí imediatamente, corri para o aeroporto, comprei a primeira passagem, não consegui transferir para a hora, enfim, comprei a primeira passagem e voltei para o Rio. E cheguei no hospital, meu pai estava com todos os cuidados, sendo muito bem tratado. E, gente, desculpa esses barulhos de motoboy buzinando e tal, enfim, fazer o quê? Carro passando, é a vida real, né, gente? E aí, o meu pai, ele tava bem, tá? Mas ele sofreu uma sequela. E essa sequela, ele não conseguia falar. Ele desaprendeu a falar. Ele andava, fazia tudo normal. Mas a sequela do AVC, ele sabia elaborar a frase, ele sabia o que era o que. A mente dele estava normal, ele pensava normal, mas na hora de falar, ele tinha desaprendido a falar. E aí, né, fizemos todo o melhor tratamento para ele, né, que a gente podia. Eu contratei uma fonoaudióloga, tá, juntamente com as outras pessoas da família, e contratamos uma fonoaudióloga para ela reensinar ele a falar. Só que o meu pai, ele era muito nervoso, meu pai era um homem muito... Ele era maravilhoso, um coração incrível. Meu pai tinha uma empatia com as pessoas, meu pai ajudava as pessoas. Quem vê esse vídeo e ter tido o prazer de conhecer meu pai, vai ver que assim, não é porque ele era meu pai não, mas ele era uma pessoa do bem. Era muito trabalhador. Me ensinou coisas muito boas, eu sou muito grata a Deus por ter me dado um pai muito bom. Mas o meu pai, ele foi nascido na roça, foi pro Rio aos 8 anos de idade, foi criado pelo meu avô, que também era, né, vindo da roça, com os meus tios. E o que acontece? O meu pai, em específico, ele não acreditava muito em depressão, em ansiedade, em tarja preta, em medicamentos. E ele não queria. Ele começou a entrar num grau de depressão e ele não queria fazer tratamento com antidepressivo, com psiquiatra, fazer terapia. Ele não queria, ele foi muito resistente com a fonoaudióloga, ele não queria fazer os exercícios. O meu pai, ele colocou na cabeça dele que ele não servia mais pra nada. E não era bem assim, né, gente? Mas ele... Eu não sei o que aconteceu, o que acontecia na cabeça dele, mas ele foi aos poucos voltando a falar, né? E foi na época que eu conheci meu marido, levei o meu marido para conhecer meu pai. Meu pai gostou do Jonas, adorou o Jonas. Meu pai nunca tinha aceitado conhecer ninguém. Meu pai era muito ciumento comigo. E ele adorou o Jonas.
O Jonas gostou muito do meu pai. Ele foi muito bem recebido na casa do meu pai, pela esposa do meu pai. E foi isso, né? E essa foi a última vez que eu vi o meu pai. Bem, porque na semana seguinte, o meu pai teve um outro quadro de AVC. E dessa vez ele realmente desligou, ficou vegetando. Ele ficou 14 dias no hospital vegetando, até o dia que ele partiu. Foram os piores 14 dias da minha vida, assim, até então, né? Porque a gente sempre diz que é o pior, até vir o próximo, porque a vida do pobre, meu filho, sempre tem problema ruim, tem problema, e quando a gente acha que acabou, que aquilo foi o pior, vem mais um probleminha lá na frente. Mas enfim, meu pai pegou, e eu peguei e fui ver meu pai no hospital. Meu pai tava muito mal, tava vegetando devido ao AVC. E eu não aguentei. Eu tive muitas cobranças, né, por parte de algumas pessoas. E de algumas, tá, gente? Algumas. Que eu não vou falar quem é, porque não me interessa. Essas pessoas não me interessam. De ficar indo no hospital vendo meu pai. Só que assim, eu não conseguia. Eu também entrei em crise de ansiedade, em crise de pânico, em depressão. Meu pai até então era tudo que eu tinha. Eu já tinha perdido a minha mãe. Abaixo de Jesus, claro, sempre. E eu não aguentava ver meu pai daquela forma. Então eu fui umas 2 vezes ou 3 no hospital em 14 dias. E, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Não julguem quem não consegue ir ver. Não julgue. Porque cada pessoa reage de uma forma, e só quem vive as batalhas interiores somos nós, sabe? Só nós que sabemos o que a gente passa, as nossas batalhas interiores. Então eu não tinha nenhuma condição, nenhuma saúde emocional de ver o meu pai naquele estado. Por isso eu parei de ir até o dia que o meu pai faleceu. Meu pai faleceu dia 28 de setembro de 2016. Exatamente. Foi 2016 ou 2017, amor? 2017. Gente, eu sou péssima com data, me perdoem, tá? Meu marido tá aqui do meu lado. Enfim. Meu pai faleceu dia 28 de setembro de 2017. O enterro dele foi dia 29 de setembro de 2017. E o aniversário dele de 60 anos seria dia 30 de setembro de 2017. E o ano de 2016 foi um ano péssimo, porque foram muitas coisas, né, do AVC e tudo mais. O primeiro foi em 2015, depois ele teve em 2016 e por fim ele teve em 2017, não resistiu. Ele foi muito bem cuidado por médicos, por hospital, por mim, por toda a família, toda. Meus primos foram incríveis. Foram sobrinhos maravilhosos. Os meus primos cônjuges, né, dos meus primos biológicos, né, dos sobrinhos do meu pai, os cônjuges foram maravilhosos. O meu pai foi muito amado, só que foi um baque muito grande.
E como eu já havia perdido a minha mãe, gente, eu fiquei muito mal. E daí em diante, eu não consegui me recuperar mais. De crise de ansiedade, de crise de pânico. A depressão, eu vegetei por meses. Meu marido, que até então era meu namorado de um mês, né, segurou a barra comigo. Ele me dava os remédios, ele me dava comida, ele cuidava de mim. O meu tio mantinha a casa. Continuei morando com meu tio. Até então a gente já tinha voltado para nossa casa em Coelho da Rocha. E o meu tio mantinha a barra financeira, meu marido mantinha toda a barra também, de cuidar de mim, de fazer comida, de dar um jeito na casa. Meu marido, ele saiu do trabalho para cuidar de mim. E sim, o meu marido, ele foi um dos maiores presentes, se não o maior presente de Deus na minha vida. E ele segurou toda a barra comigo, junto com meu tio. Os meus primos foram maravilhosos comigo, foram muito bons, estiveram do meu lado, mas como meu pai, ele foi muito amado, ele era muito amado pelos sobrinhos, os meus primos também sofreram demais, então tava todo mundo tão fraco, tava todo mundo sofrendo tanto, que a gente não pode nem julgar um ao outro, entendeu? Porque o meu pai era um paizão pros sobrinhos também. E os meus primos, até hoje eu tenho contato com todos eles, são maravilhosos, são todos pessoas de bem, casados com pessoas de bem, têm filhos maravilhosos. O que eu quero deixar aqui para vocês não importa, às vezes, se você está rodeado de pessoas boas, que foi o caso. Eu tive um namorado maravilhoso, que é o meu atual marido, né? Que é o único marido que eu já tive, o único que eu botei em nome de Jesus. Eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Eu tenho primos maravilhosos. Eu tenho familiares maravilhosos, tios maravilhosos. Mas nada disso adiantou para o meu emocional. Eu sofro de crise de ansiedade até hoje. A depressão eu fiquei curada, mas pânico fiquei curada, mas as crises de ansiedade eu tenho até hoje. Eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Não tenho vergonha nenhuma. Isso todo mundo, a maioria das pessoas tem, só que tem pessoas que não conseguem controlar. Eu consigo controlar agora, mas eu ainda não fiquei curada. Creio que um dia Jesus possa me curar e creio que talvez ele nunca me cure, porque aquela passagem do espinho na carne de Paulo, para quem é cristão vai saber o que eu tô falando, que Paulo todo dia pedia ao Senhor para tirar o espinho na carne dele, um problema que ele tinha. Que ele se titulava como mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele todos os dias. Isso é uma figura de linguagem, né? A gente não sabe exatamente o que acontecia com ele todos os dias. Porém, o que Jesus respondeu para ele foi: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é o que eu vivo até hoje. A graça de Jesus me basta e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Hoje eu tenho memórias boas do meu pai, incríveis, da minha mãe. Guardo com muito carinho, sinto muita saudade. Dia dos Pais e Dia das Mães não são dias fáceis para mim, mas eu venci. Para a honra e glória de Jesus, eu construí a minha família
Hoje eu tenho meu marido e eu tenho o meu tio, eu tenho os meus primos, eu tenho a minha sogra, pessoas boas que, né, me amam, que eu amo também. Eu tenho o meu trabalho, que é digno. O meu marido, ele é meu sócio, ele trabalha junto comigo e a gente vive bem. Quando eu digo vive bem, eu não digo que rico, financeiramente rico, não. A gente vive como uma família normal, né? Depois eu já passei, né? Nós, eu e meu esposo, passamos por dois problemas seríssimos. Meu esposo quase morreu, foi desenganado pelos médicos, eles me ligaram do hospital para eu me despedir dele. E eu já tive também, nós tivemos crise conjugal, né? Crise conjugal devido ao falecimento do avô do Jonas, que eu considero como meu avô também, por falta de sabedoria emocional. E esses 2 vídeos eu vou gravar com o meu esposo, com o Jonas. Ele tá aqui me olhando de cara feia, mas nem que ele fique só olhando pra câmera, eu vou gravar com ele. E vou compartilhar com vocês para que vocês possam ver que não existe família perfeita, não existe pessoas perfeitas, não existe emprego perfeito, não existe vida perfeita e não existe emoções perfeitas, mas existe um Deus perfeito que está contigo no barco e que não te desampara nunca. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu tenho muitos vídeos, muitas coisas para compartilhar com vocês. Aos pouquinhos eu vou compartilhando as minhas histórias de vida. Aos pouquinhos eu vou compartilhando por que eu não tive filho ainda. Aos pouquinhos eu vou compartilhando tudo, como eu me formei, como eu fui terapeuta, como eu sou terapeuta. E mostrando um pouquinho também da minha vida, para vocês se sentirem cada vez mais íntimos, tá? Na minha casa, na minha família e no meu dia a dia. E quero agradecer vocês por terem ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like de que gostou. Comenta aqui embaixo se ficou alguma falta de informação, que eu respondo vocês, tá bom? Se quiserem fazer perguntas, comentem aqui embaixo, deixem as perguntas aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo para quem também está passando por essa fase, porque, gente, a saudade continua, mas a dor passa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!